Olá pessoal, olá empreendedor, olá empreendedora, estamos aqui para mais um podcast Mundo Empresarial, mais um podcast, né gente, que alegria, parece que foi ontem que a gente começou realmente, ainda nós somos novinhos aí, né, mas graças a Deus o podcast Mundo Empresarial tem tido a oportunidade de receber assim pessoas incríveis, maravilhosas, pessoas realmente que têm trazido uma lição de vida, né, como é bom aprender com o outro. Como é bom ouvir o outro, né? E aqui você tem a oportunidade de assistir esse podcast inteirinho, pelo menos uma horinha e pouquinho aí que nós ficamos batendo esse papo, conhecendo mais do nosso convidado. Ou você que é um pouco mais rapidinho, ansioso, isso e aquilo, também tem os nossos cortes, viu? Lembro mais uma vez, nossos cortes, gente. Você pode conferir agora no canal do YouTube do Programa Mundo Empresarial. No mesmo canal do Programa Mundo Empresarial, que atingiu, aliás, mais de 26 mil inscritos. Obrigado para você que está inscrito lá. Também avisa aí a galera para se inscrever, tá certo? Ali tem a playlist também do nosso podcast e agora os cortes também, tá? Porque pelo menos ali com o número de inscritos maiores, chega mais rápida a comunicação, com mais velocidade, tá? E compartilha esses cortes também. Você pode conferir essa entrevista não só pelo YouTube, através do computador, do seu celular, do seu tablet, mas também pode ouvir, tá? Essa entrevista pelo Spotify. Segue a gente lá no Spotify também, tá? Todas as entrevistas estão lá, tá? Todos os episódios, você pode conferir aquele, às vezes está numa viagem um pouco mais longa, né? Pode ligar essas entrevistas, essas lições de vida que nós temos tido aqui e saber um pouquinho mais de tudo que norteia o universo do empreendedorismo, tá certo? Então, muito obrigado. Canal do YouTube, se inscreva lá. Spotify, segue a gente lá também, tá? E também acesse aqui, ó, as nossas redes de comunicação, tá aparecendo aqui, ó, nos caracteres de informações, nosso site do Programa Mundo Empresarial. Quer contar sua história na televisão? Pois é, todos os domingos, das 8h30 às 9 horas da manhã, nós estamos no ar para todo o Brasil, nacionalzão, tá? Com o Programa Mundo Empresarial, edição inédita todos os domingos, e uma versão regional também através do SBT, pela VTV SBT, que é a afiliada do SBT, no qual nós temos a oportunidade de falar aí com mais de 80 cidades da região metropolitana de Campinas e também todo o litoral sul, para mais de 8 milhões de telespectadores. No SBT é de domingo, 10h30 da manhã, antes do Domingo Legal do Celso Portiolli, super de bom horário. A VTV também transmite toda a programação dela ao vivo pelo canal deles no YouTube também, que é o VTV Jornalismo, e a gente também transmite simultaneamente ao horário que é exibido na televisão. Você tá longe da TV, não tem problema, pelo celular, pelo tablet, da onde você achar melhor, você também confere ali ao vivo, simultaneamente, o Programa Mundo Empresarial. E hoje, gente, eu quero agradecer antes de mais nada sempre, para não esquecer, a nossa equipe aqui de super profissionais. Lucas, eu tô aqui hoje em homenagem a você, em homenagem também ao meu parceiro, ao André dos Reis, que não pôde estar presente hoje aqui por um motivo de saúde, mas a homenagem tá aqui, ó, no boné, que é da banda, né, de vocês, The Blind Smoke. Exatamente. Então, tá, o André não tá aqui, mas tem algo dele aqui comigo, tá? Aldo Costa também, aqui na técnica, nas imagens, tá? Aldo Filmes. Quer saber mais informações sobre a Aldo Filmes? Segue aqui, Aldo Filmes também, em suas redes sociais. Você quer gravar seu clipe, você que é do universo sertanejo, trap, rap, funk, tudo isso e muito mais. Pois é, tem aqui também um super parceiro que faz isso também, todos esses trabalhos sensacionais, tá? Da 9 também tá aqui com a gente hoje na supervisão das cenas, né? Da 9 que também canta e encanta, né? Da 9 com a sua banda, o seu grupo, né? Que é a Sledge, exatamente. Segue ele lá no Spotify, todas as redes sociais, isso, tá? Quero agradecer também a você, tá? Que tem compartilhado sua história e você também tem sugerido nomes, tá? E ela também, ela estava sendo muito pedida, nossa convidada. Isso mesmo, ela que é uma sensação naquilo que ela faz, tá? Nós nos conhecemos pessoalmente hoje, ela já também teve a oportunidade de participar do programa, né? Mas já tivemos uma sinergia incrível, ela com uma sensibilidade imensa. Tô passando uma questãozinha aí particular
com uma pessoa da família e ela gentilmente, não, qual que é o nome da pessoa, eu vou orar, sabe, por ela, sabe? Assim, são atitudes, pequenas atitudes que você vê um pouco do brilho do ser humano, sabe? E, não diferente conhecendo ela pessoalmente, gente, é isso e muito mais, tá? Mas eu fiz aqui uma apresentação para ela porque ela merece, tá? Então vamos lá para apresentar a nossa super convidada de hoje, tá certo? Que nos deu essa honra, né, empreendedores? Então no episódio de hoje, gente, vou conversar com ela, que é nascida em Penápolis. Ela já me adiantou aqui, é terra de Sabrina Sato, Júlia Gann, e dela, tá? E dela, e entre outros aí nomes, tá? Pepita Rodrigues, enfim. E ela, gente, que é uma dedicada especialista em relações públicas e marketing digital, que tá em alta, né? Aos 32 anos de idade, ela é uma mulher de muitas conquistas, incluindo uma carreira sólida em comunicação estratégica. Tá? Iniciou sua trajetória como empreendedora em 2018, motivada pelo desejo de transformar pessoas e empresas também através da comunicação. E como se comunica bem, viu? Antes disso, gente, ela construiu uma sólida carreira corporativa, onde pôde aprender mais sobre como funciona, né, as empresas. Atualmente, ela lidera a The Business, que presta serviços de comunicação estratégica para empresas e também para empresários. Então tem tudo a ver com a gente aqui, tá? Ela tem uma equipe de profissionais, gente, super qualificada e também oferece uma consultoria e, ó, para você à distância, uma mentoria online, que ela vai explicar tudo isso e muito mais já pra gente, que fica aí uma maneira mais fácil para chegar nas pessoas, tá? Então, seja mais do que bem-vinda, Carla Donce. Obrigado. Nossa, gente, depois dessa, tô vendo já o tapete vermelho aqui, né? Você merece, tá? Muito obrigada. Imagina, obrigado você pela honra que você está nos dando, pela oportunidade de estar aqui no nosso podcast, abrilhantando o podcast Mundo Empresarial. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito bacana. Ah, não tem dúvida. E a galera de casa vai gostar, não vai? Ah, vai. Vai, né? Vai querer ver os cortes depois, vai ser sensacional. Tem muita coisa boa pra gente conversar. Não é? Então bora dar início nesse conversa, apertar aí o play? Então bora. Eu quero saber logo de cara um pouco mais, Carla, sobre a sua infância. Nessa terra de tanta gente querida, tem lá a Carla Donce também. Mas como que foi a Carla criança, né? Me conta um pouco da tua infância lá em Penápolis. Foi inquieta. É? Inquieta. Todo mundo perguntava onde que desligava. Acho que não mudou muito. Continua assim. Continua assim, mas todo mundo perguntava onde que desligava. Meu pai era gerente da CPFL, minha mãe professora do estado, especialista em educação especial. E então a minha infância sempre foi muito dinâmica e muito orientada ali para disciplina, para resultado, para performance, sem faltar também aquele acolhimento, aquela coisa que a família, né, que traz pra gente. E isso me ajudou muito, porque apesar de estar sempre ali tagarelando o tempo todo, eu queria brincar de boneca quando minha mãe estava vendo novela, eu ficava causando, né, na hora que não tinha que ficar causando. Foi uma infância incrível. Eu sempre falo que meus pais me proporcionaram oportunidades maravilhosas e proporcionam até hoje. Que maravilha. Qual que é o nome deles? Cláudio e Neuza. São vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Cláudia e Neuza, um abraço aí pra vocês, parabéns pela filha. E a educação, ela faz muita diferença, né, Carla, na formação da pessoa. A gente tava aqui falando sobre animal, que você falou sobre a Atena, que é o seu, é o filhinho de 4 patas, né? Isso. Que é uma tranquila, pitbull e tranquila mesmo, ela já disse. E daí a gente tava falando que às vezes, tem um pitbull que às vezes ele é um pouco mais agressivo e tal, mas tudo é da maneira que se cria. Fazendo um comparativo também com o lado humano, às vezes a pessoa vai para outros caminhos e tem um lado um pouco, assim, não tão legal, porque às vezes não teve uma criação tão boa, né? E a sua criação fez a diferença no ser humano que você se tornou hoje? Totalmente. Totalmente. Meus pais são pessoas maravilhosas. Eles sempre me ensinaram muito a meritocracia. Eu acho que sempre foi uma política que transitou dentro da minha casa. Para aprender a dar valor às coisas e também para aprender a trilhar um caminho, que nada vem de graça. Você pode dar muito certo lá na frente, mas você precisa ter uma base sólida para isso. Porque meu pai sempre falava, você pode até ir pelo caminho errado e dar certo por um tempo,
mas a casa cai. Uma hora a casa cai. Uma hora é revelado. Então, a educação, ela é a base, a criação, o afeto. Os pais proporcionam muita coisa pra gente em relação à educação escolar, mas aquela educação de casa, o berço, que eu sempre falo, ai, fulano não tem berço. Que é o berço mesmo, né? Isso nada substitui. E é berço, né? É berço. É berço. Penápolis. E você tem mais irmãos, Carla? Eu tenho 2 irmãs, a Luciana e a Ana Lúcia. São mais velhas do que eu sou a baby da família. Eita, nós. Mas assim, o que você considera que te deu uma base assim principal na sua moral e tal, do que seus pais te ensinaram assim durante a infância e juventude? O que você considera? Você falou da meritocracia, né? E o que mais assim que você fala que foi tipo, o meu pai foi um exemplo em tal situação que a atitude, a história dele eu uso hoje em tal questão, como respeito e humildade. O meu pai foi gerente da CPFL por muito tempo. Um ótimo cargo, né? Um ótimo cargo, um cargo de liderança, de exposição, de protagonismo. Ganhou prêmios dentro da instituição por tempos de carreira e pela performance. E quando eu era pequenininha, ele me levava com ele pro escritório. A gente morou um tempo em Valparaíso, que ele foi transferido para lá. E ele me levava pro escritório porque a minha mãe entrava na escola mais cedo do que o meu horário. Então, eu ia com ele e depois ele me levava pra escola. E eu sempre foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E você criança, assim? Criança. A gente foi pra Valparaíso, eu tinha 3 anos. Ah, pequenininha. E eu ficava olhando como que todo mundo, assim, olhava pra ele com aquele olhar de admiração. E todo mundo consultava muito ele pras coisas, mas não no sentido de pedir permissão. Era consultar porque fazia diferença o que ele tinha para oferecer. Às vezes era conselho familiar, conselho pessoal, nem sempre era sobre trabalho. E isso me marcou muito, a forma como ele liderava aquela equipe. Caramba, e você muito menininha, muito pequenininha, já tendo essa percepção de enxergar essa virtude do seu pai. Então as pessoas se aproximavam dele pelo que ele aconselhava, tinha nele um bom conselheiro. E uma certa consultoria que é justamente o que é The Business, o que você como profissional faz hoje. Sim, exatamente. Olha o reflexo, né? Que demais. O berço. É o berço. Mas daqui a pouquinho a gente chega na The Business, que eu quero saber todos os detalhes que norteia aí essa empresa tão consagrada e que tem tido, né, tanto sucesso, né? Mas eu sei que essa liderança em Carla, aliás, só uma observação, o Donce é artístico, né? É em homenagem a seu esposo, não é isso? Não, é em homenagem aos meus 2 sobrenomes. O Dona... você mesmo, então. Porque tem que juntar o da mãe e do pai, né? Não pode usar só o de um dos dois. Então, é Carla Patrícia, Dona Assi. E aí o Donce vem a junção do Dona e do Assi. Ficou bom, hein? É uma maneira de homenagear os dois, eu não estaria pai aqui. E mãe, tá certo. Se não fosse. Aliás, falando em esposo, quero agradecer aí ao Thomas, seja bem-vindo, viu? Tomás ou Thomas? Tomás, pronto. Seja gente, ele não é lindo? Olha que homem. Você que tem que dizer. Maravilhoso. Como é que ele falou? Ele é piloto, tá, gente? O Tomás, ele é piloto. Mas por que me conta aí, por que ele é piloto e tal? Porque ele é casado com um Boeing. Tá vendo, gente? É isso aí. Depois a gente vai botar a foto aí dos dois juntos. Boa essa, viu, cara? Boa, muito boa. E eu faço isso com ele diariamente, eu chaveco ele. Você falou, agora eu me lembrei disso, que você acorda chavecando ele. Eu acordo fazendo dancinha, perguntando trocadilho. E vocês estão casados há? 2 anos. Pouquinho. Então, tá nessa aí, né? Essa não, mas a gente vai morrer assim. É isso, amém. É isso aí. Que legal. Ele deve acordar com humor, assim, tipo assim, não, você ali dançando, brincando, né? Se tiver com mau humor, já fica de bom humor, né? Não é, eu falei outro dia pra ele, eu falei assim, eu sou igual o Itaú. Por quê? Porque eu sou feito pra você. Aí, Lucas, uma melhor que a outra. Olha o corte aí, ó. Não, fantástico, sensacional. Ô, Carla, mas vamos lá. Você é um espírito de liderança. Parece que, fiquei sabendo, me contaram, que você era tipo Samuel Paixão, tipo eu mesmo. Eu era desses igual você. Que fazia parte, queria ser representante de sala, comissão de formatura, queria estar sempre à frente de tudo. Você também era assim?
Sim. Nossa, minha mãe falava, é Aparecida, né? Quer tá em tudo que é canto. Desde pequena, gostava de ser representante de sala, fazer parte da comissão de formatura, apresentar trabalho, ia conversar com o professor. Ah, mas eu tô com dúvida, não sei o quê. E acho que é muito também isso dos meus pais, ainda mais minha mãe sendo professora, ela sempre falava, não vá para casa com dúvida. E acho que a gente vai criando esse hábito de questionar, de perguntar, de querer aprofundar. E desde pequena eu sempre tive essa postura protagonista / liderança. Sim. Desde sempre. Depois na faculdade não foi diferente. Sempre estando à frente de evento estudantil, apresentação. Ah, vai contratar um palestrante. Nossa, vamos pesquisar. O que vai perguntar, quem que vai atrás. Você já tinha essa frente, né? Já tinha. Que demais. E isso você acha assim que moldou, você te deu base para as questões de abordagem de empreendedorismo e também para as lições que você leva de liderança hoje em dia? Sem dúvida, porque isso me preparou para que eu tivesse uma postura mais adequada. Porque da adolescência para a fase adulta, eu acho que é a fase Aparecida, né? Que a gente vai se metendo nos meios, mesmo sem ter domínio. Quer estar em tudo, porque você quer conhecer, você quer saber como funciona. Depois de um tempo, a gente vai entendendo que tudo demanda uma certa postura para que a gente possa transitar entre os meios. Então, isso foi, assim, um divisor de águas para a fase empreendedora, assim. Que legal, que demais, assim, como coisas da sua vida chancelou a sua carreira de hoje, né, profissional, assim, né? Sim. E falando até em liderança, na sua visão, Carla Donce, qual que é a diferença, assim, entre liderar, né, e ser chefe? Entre líder e chefe? O líder é a pessoa que conduz. Porque a liderança, qual é o papel da liderança? É conduzir por um caminho seguro de aprendizado e de desenvolvimento, orientado por um propósito em comum. Então, o líder, ele está muito preocupado em empoderar as pessoas, dar autonomia e fazer com que elas possam se desenvolver, sem ter controle sobre elas. E o chefe, ele assume uma postura muito mais de cima para baixo. Sou eu quem mando e as coisas têm que acontecer dessa forma porque eu quero. Não necessariamente existe um propósito orientando aquela conduta. E não à toa, a maior parte das pessoas que são gerenciadas por chefes são infelizes e não apresentam um crescimento na carreira. Cria até mesmo uma amargura mesmo, uma coisa que a pessoa não tem vontade de trabalhar. Porque não tem essa questão. Porque o líder, como você muito bem disse, ele dá meio que os caminhos, meio que ele orienta, né? Sim. Não é aquela coisa de ter, eu sou chefe, eu que mando. Aliás, nunca gostei disso, fora disso. Mas tem gente que usa do poder da autoridade, né, pra diminuir o outro, né? Sim. Existe um ditado, inclusive, que fala, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder. É verdade. Que muita coisa vai aparecer. Se revela ali, né? É verdade, é verdade. Mas manter uma humildade durante um processo de crescimento, quando você começa a atingir um sucesso, começa a adquirir bens através desse sucesso, se realmente você não tiver uma base, né, sólida, uma cabeça boa, como você disse, uma família que cuidou ali de que você tivesse durante toda a vida uma humildade, realmente você pira e acontece às vezes como muito artista ou como muitos grandes empresários que não conseguem administrar o sucesso. Sim, né? Com certeza, Samuel. A gente vê muito. Perde o rumo, né? Você perde o rumo. Isso. E eu acho que perde, inclusive, a chance de contribuir com a sociedade, porque a gente vive em sociedade. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade. Você tem a escolha de não ser tão sociável, mas você é criado para viver em sociedade. E se você não olhar para a sociedade de uma forma em que você encontre pares na sua atuação, você não consegue levar desenvolvimento. Imagine se você tem fama, tem poder, tem dinheiro, tem alcance, tem visibilidade, e você não faz disso uma ferramenta para contribuir, para diminuir as distâncias sociais que a gente existe. Isso é muito grave. Muito grave. Você, nesse processo de liderança com a The Business, você já pegou algum caso assim, Carla, que fosse alguém que, tipo, você perdeu o rumo mesmo, a trilha, vislumbrou com o sucesso, com o dinheiro, e você falou, não, peraí, vamos fazer uma retomada, vamos fazer uma comunicação estratégica aqui para mudar a história aí
desse negócio da tua vida? Olha, eu ainda não tive nenhum cliente com esse perfil, mas existe o oposto. Clientes que a gente sabe que vai acontecer. Ah, e daí Isso- não é mais retraído e tal, não tem esse espírito de liderança? Porque não é nem que não tem o espírito de liderança, Samuel, até tem. Aham. Mas a pessoa atribui a liderança muito mais ao status, não a um propósito. Então, assim, eu quero ser promovido porque eu quero mandar em todo mundo. E aí, por um tempo, até vem ali um personagem à tona para que essa pessoa pareça bacana, que pareça acessível, que pareça líder e não chefe, Uhum. até chegar onde ela quer chegar. É. E quando chega, vem, né? Exatamente, você falou muito bem. Às vezes tem pessoas que chegam, por exemplo, a oportunidade de ser empresário chegou na minha vida. Eu sempre tive pessoas que falavam, você tem que ser, você vende bem, isso e aquilo, tal. Eu não queria. Eu ia ficar ali na função de jornalista mesmo, tá tudo certo. Mas quem trilha a nossa história não somos nós, é Deus, e as coisas foram acontecendo, aconteceu. Acho que quando é assim, de repente acontece, você consegue levar de uma maneira um pouco mais sábia e tal. Mas tem pessoas que anseiam isso que você acabou de dizer. Eu quero ser chefe porque eu tô cansado de obedecer, de levar a ordem. Eu quero dar ordem, eu quero mandar. Daí não sei se é certeza de sucesso não, né? A maior parte das vezes não, Samuel. Porque daí o cara quer só o que você falou, o status, né? O status. O que eu mais percebo, assim, especialmente nos primeiros atendimentos, que é um atendimento muito de triagem para eu entender a motivação da pessoa, o que vai demandar o projeto dela, a maioria fala, eu cansei de ser pau mandado. Agora eu quero mandar. Falo, bom, tá. E o que te incomoda hoje? Que dor que você quer resolver na sociedade a partir do empreendedorismo? Uhum. Porque o empreendedorismo é isso. Você quer resolver um problema que atinge várias pessoas com algo inovador e que você vá contribuir com a sociedade. O que você quer fazer? Sei lá, eu pensei porque eu vi lá. Então aí a gente já sabe qual que vai ser essa história. Vai esse caminho, né? E aí eu tento muito trazer para perto e explicar. A primeira coisa que todo mundo que quer empreender precisa saber, que você precisa de planejamento. Empreendedorismo não é uma aventura. E com planejamento você ainda assim tem riscos todos os dias. E depois, se você quer mandar, você não quer ser mais mandado, você tá indo por um caminho tortuoso. Porque você sendo tem... que ser chefe não é mandar, né? Não, e o seu cliente manda em você. Você tem muito mais chefe empreendendo. Falou, nossa, demais então, isso. Você não tá verdade. indo por um caminho assertivo. É isso mesmo, quando você tem um negócio, é o teu cliente que manda em você, de certa forma. Você tem que entregar o melhor pra ele. Ele vai dizer pra você que sim, que não tô gostando ou não tô gostando. É verdade. Teve uma aluna minha que uma vez me falou, eu quero empreender porque em 6 meses eu vou comprar uma BMW. Eu falei, nossa, então financia. Porque em 6 meses você vai vender tudo que você tem, você vai injetar capital de giro na sua empresa, a BMW não vai vir em 6 meses, não. E esse é uma outra motivação de muitas pessoas. Eu quero empreender porque eu quero comprar um carrão, quero mudar de casa e tal. Eu falei disso hoje no episódio que nós gravamos, é verdade. E muitas vezes as pessoas, principalmente essa geração 2000, eles querem tudo muito mais mastigado, né? Sim, porque é muito ilusório o que se mostra nos stories de um Instagram, né? Nem tudo que se diz lá é o que se vive de fato. Então, as pessoas acham que tanto que você pergunta pra uma criança o que ela quer ser, a maioria TikToker, YouTuber, né? Porque vê que a Virgínia, que sei lá quem e tal, é um estouro de sucesso e ganha muito dinheiro. Mas talvez para ela chegar ali, ela teve todo um processo, uma estratégia e tal, né? Com certeza, com certeza. Mas não é fácil como a gente pensa que é também, né? Não, eu acho que a gente tem, assim, muitas referências. Quem nasceu na década de 70, de 80, de 90... Tem muito aquela referência, né? O empresário do ano, um grande empresário, sei lá, de segmento de tecelagem, de automóveis, de indústrias, enfim, de N segmentos. E hoje são os herdeiros desses empresários. Isso. Na época a gente não tinha o digital, então olha quanta coisa mudou. E aí a gente atribuir ao digital que a gente vê pronto depois de uma edição, depois de uma produção, depois de um planejamento estratégico, depois de um mapeamento de público, de mercado, e a gente basear no que a gente tá vendo pronto ali nos stories, no TikTok, é um tiro no pé. Totalmente. Não tem, gente, não Mas tem tem muita como. gente assim, né, Carla?
Tem bastante. Tem bastante. E eu diria que é até bom que tenha, porque por mais que a gente fale, a gente conheça o caminho do empreendedorismo, a gente conheça a jornada que a gente vem trilhando, é importante que as pessoas que não veem dessa forma, que elas vivenciem a experiência e por si próprias cheguem à conclusão de que não funciona. Porque essas pessoas são as que, no futuro, poderão fazer o que a gente faz hoje, de ensinar que não é por aí. Que não é pelo amor, é pela dor. Exatamente. É melhor se não for pela dor, mas às vezes, se a pessoa quiser trilhar o caminho assim, às vezes vai doer, né? O livre-arbítrio tá ali pra todos, ali. né? Exatamente. Mas você que é de uma geração noventista, né? Sim. Que é outra história. Fala um pouco sobre a questão das suas experiências profissionais. Carla sempre foi líder na escola, nas atividades aí. Mas quando começa a vontade de trabalhar mesmo? Eu quero empreender ou eu quero trabalhar em tal lugar? E como é que começa essa saga a nível de trabalho para Carla Donce? Quando eu estava na faculdade, Samuel, na faculdade de Relações Públicas, eu já tinha aquela inquietação de querer algo que tivesse a minha identidade. Não que a identidade das outras empresas não seja válida, mas eu queria algo com a minha, que eu pudesse desenvolver. Mas eu sabia que para eu chegar nisso, eu precisaria passar pelo corporativo e vivenciar várias culturas organizacionais, vários códigos de conduta, vários tons de comunicação, para que eu pudesse experienciar isso. Então, eu iniciei pelo corporativo. E a minha primeira experiência profissional, ainda como estagiária, foi numa empresa pública, na Embrapa. Na Embrapa, Na Embrapa, na unidade que fica dentro da Unicamp de Agropecuária Digital. E lá eu fiquei 2 anos como estagiária na área de comunicação. Foi sua primeira experiência? Foi minha primeira experiência. A Embrapa que fica em que cidade? Em Campinas. Campinas mesmo? Em Campinas. Aqui tem 2 unidades em Campinas. Isso. E uma fica dentro da Unicamp. Que era ali onde você começa a sua saga. Que foi onde eu comecei. E esses 2 anos, como é que foi pra você, assim, lá? Você aprendeu muito? Nossa, foi maravilhoso. Eu, inclusive, fui lá ontem. Sim, eu fui visitar o pessoal ontem. E foi lá que eu comecei a entender um pouco do institucional por trás da comunicação. Porque a Embrapa ela é muito bem organizada, muito bem dividida pelo que cada um é responsável e qual a finalidade disso para ter o resultado final. Então, o planejamento ali, ele é incrível. Foi onde eu comecei a ter muito contato com isso. E depois disso, eu fui para o corporativo numa desenvolvedora de software, onde eu entendi um pouco do marketing digital, que na época ainda era o SMS, digite 1 para concordar, para contratar o plano, para contratar o produto. O marketing digital tava do mato ainda, Tava no mato. E não que isso revele a minha idade, viu, gente? É só assim. Mas eu já falei sua idade logo no começo. Não, mas é que se alguém não acompanhou do começo. Não precisa saber que ela acabou de completar 15 anos, tá? Isso aí, gente. 15 anos eu ouvi boatos dessa era digital. Mas então você conhece a era digital aí. Depois dos 2 anos da Embrapa, você vai para essa empresa, é isso? Sim, fui para essa empresa e ali eu cuidei muito de atendimento ao cliente, mas também a parte de conteúdo no digital, como era postar os conteúdos no Facebook, programação, post programado, campanha de post, campanha de like para as pessoas curtirem a página. Isso tudo estava no início. Então, você tinha, inclusive, um leilão com as operadoras de telefonia celular para saber qual empresa de desenvolvimento de software que ia poder veicular os SMS promocionais de revista, de joguinho. Então, que legal, não lembrava muito desse começo, mas você viveu os primórdios ali, né? Vivi os primórdios ali. Poxa, mas que bacana, assim, você ter, porque nem todo mundo teve acesso vamos dizer, ao início disso a nível de trabalho da parte digital, e você teve esse acesso logo de cara. Sim. Mas foi isso que te deixou apaixonada por essa área? Não só isso. Depois dessa empresa, eu fui para a indústria. Eu sempre tive muita vontade de vivenciar como era a indústria. E eu me apaixonei, Samuel. A indústria, ela te traz, assim, o corporativo na veia. É aquela questão de prazo, de performance, de transitar por vários meios. Eu trabalhei numa indústria de autoadesivo. Como chamava? Flexcoat. De Campinas também. De Louveira. Pertinho. De Louveira, pertinho. E a Flexcoat fazia os rótulos de grandes empresas, de grandes players do mercado. Olha. Yakult, L'Oréal,
Bacardi, tinha muitas grandes empresas. Grandes nomes, grandes marcas, né? Exato. Massa. E ali eu tive muita experiência, porque a empresa, ela era familiar, mas grande. Uhum. Então, como que era gerenciar um negócio de perto, que eu pude ter acesso a isso, aos proprietários que estavam diariamente na empresa. Então, eu aprendi muito com eles essa questão de transitar, de posicionar a marca, de gerenciar as pessoas. E a parte, especialmente, de como você ir a compromissos sociais a trabalho. Que, na verdade, você tem que ir em feira, você tem que ir numa reunião, você tem que agendar um café com um cliente para você aprender a se relacionar. Uhum. E o transitar e liderar vem tudo a partir dessa postura que vem com a comunicação, né? Sim. E quando eu saí da Flex Coach, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Mas quantas boas oportunidades que foram acontecendo na sua vida, né? Foram maravilhosas. Poxa, trabalhou logo de cara numa mega empresa, que é a Embrapa, Sim. né? Onde você aprendeu muito ali, conheceu do institucional, de tudo. Uhum. Conhece a era digital ali logo no seu início. Sim. Tem a experiência de trabalhar em uma grande empresa, né? E ali também, por mais que fosse familiar, mas você teve vários processos ali de uma grande empresa que fez com que você também aprendesse sobre cada setor, vamos dizer. Sim, né? exatamente. Que demais. Quanto que você deve ter aprendido nesse interim. Mas e daí? E depois dessa experiência? Aí veio o empreendedorismo. Ah, é aí que vem o lado, 2018, Carla, empreendedora. O lado Carla juntou todas essas experiências 2018. E falei, bom, agora eu quero poder criar a minha identidade, poder fazer Que da já era um comunicação, sonho, né? que já era um sonho desde a Uhum. faculdade. Muito bem. Eu quero poder fazer da comunicação uma ferramenta estratégica Sim. no mercado. Legal. E daí, em 2018, que já nasce a The Business? Ainda não. Ou não ainda? Em 2018, ela nasceu como Donce Comunicação, Uhum. onde era muito mais uma agência do que, de fato, uma consultoria e uma assessoria. Porque eu fazia desde o desenvolvimento do logo do cliente até contribuir na gestão financeira da empresa. Então, a gente fazia de ponta a ponta, né? Completo, né? Completo. É. Mas isso era sufocante. Imagina, muita sufocante. responsabilidade também, né, Carla? Muita responsabilidade. Isso foi com a Donce. Foi com a Donce. Isso. E daí, você fica quanto tempo com essa agência, com a Donce? Eu fiquei com a Donce nesse formato até o final do ano passado, mas nesse interim, ainda em 2018, eu comprei um salão de beleza. Ah. E vim em paralelo com o salão de beleza e com a empresa de representação comercial. Então você empreendeu, mas com toda a vontade, né? 3 negócios de uma vez só. É isso? Foi bem isso. A Donce, a agência, correto? Sim. O salão de beleza. O salão de Como beleza. chamava o salão de beleza? Donce, Donce. E a firma de representação comercial. E daí não endoideceu administrando 3 negócios? Com certeza. Não tem a menor dúvida. Caramba, assim, tudo bem que o seu sonho era empreender, mas deve ter sido extremamente desafiador, assim, pra você Foi. gerenciar 3 negócios. Me conta, por que você escolheu ter 3 negócios e como foi administrar 3 negócios de uma vez? Foi caótico. Foi caótico. Foi. Jogando a real, né? Jogando a real. Não, a gente tem que ser honesto, Uhum. até pra quem tá ouvindo, Com certeza. saber as escolhas que vai fazer ao longo do caminho. É isso. Foi muito caótico, porque o salão não era a minha principal expertise. Então, eu comprei o salão, mas eu tive que fazer o curso de tudo, porque eu não sabia contratar pessoas. Então, se eu precisasse contratar uma manicure, uma design de sobrancelha, como que eu ia avaliar o portfólio dessa profissional para poder contratá-la? Sendo que você não tinha Eu não tinha essa expertise. E depois, se essa pessoa tivesse um problema, uma dor de barriga, alguma coisa, Quem queria substituí-la? Então, eu precisava saber. E aí, eu fiz curso de tudo, Samuel, de cabeleireira, design de sobrancelha, Você tá brincando? depiladora. Eu tava achando que você ia só manicure buscar saber como é. Você foi massoterapeuta. fazer o curso? Eu fiz tudo. Peraí, gente, vamos entender. Ela fez, pra administrar um salão de beleza, ela fez curso de cabeleireira, massoterapeuta, que mais? Manicure, Tudo design de que o sobrancelha. salão oferece, gente, e muito mais. Caramba, cara, mas não foi da noite pro dia, você fez esse curso em alguns meses e tal. Sim, fui fazendo. O salão já aberto. O salão já aberto, porque eu comprei o salão que eu era cliente. Eu fui cliente do salão por 8 anos. Certo. Então, eu comprei. Então, a gente só virou uma chavinha e o CNPJ. Num sábado,
estava com os antigos proprietários e na segunda estava comigo. Então foi só... Então meio que você já conhecia o ambiente, as pessoas. Sim, que a frequentavam equipe ali e tal. que atendia, que, nossa, eu Você falo manteve que... na época a mesma equipe e Todo tal. mundo. E Aham. eu falo que foi a melhor equipe que eu já tive. Que Samuel, demais. eles são incríveis. E até hoje a gente tem contato, vai em casamento, aniversário de 1 ano de filho, batizado, legal. Ficou aniversário. Um carinho, uma amizade. Ficou. Que demais. Mas, Carla, você tocou num ponto extremamente importante das pessoas que... A gente tava falando disso também mais cedo. Sobre as pessoas que vão no modismo. A moda agora é barbearia, bora. A moda agora é paleteria, a moda é sei lá o quê. Uhum. Daí, só que a pessoa, ela se aventura porque pensa, isso daí vai me dar dinheiro. Se todo mundo tá abrindo, eu vou abrir também. Mas, não vai atrás de aprender a executar o negócio. Justamente, você talvez não precisasse, mas você quis aprender. Tipo assim, ó, deu dor de barriga em alguém, vou lá eu substituir, eu vou orientar alguém a como substituir. Vou também entender, sabendo como é que funciona a função de uma cabeleireira, quantas horas pode ficar sentada uma manicure e tal. Foi por isso, porque tem muita gente que se aventura, você concorda comigo? E sem procurar a base de conhecimento? Nossa, acontece muito. E eu falo muito isso, especialmente no Instagram. Não acredite em perrengue chique. Que não acredite, gente. Porque não existe perrengue chique. Nenhum perrengue é chique. Também. A gente pode aprender na dor, mas não é bacana, não é legal. Não. A gente conta muito a história da jornada do herói. Só romantizar que o perrengue, é romantizar o perrengue. É. E foi fundamental que eu fosse atrás e aprendesse a fazer essas coisas. Até para eu também olhar para aquela equipe. E um dia que tava muito movimento, um sábado pré-dia das mães ou um pouquinho antes do Natal, eu poder auxiliá-los também. Muitas vezes. Houve Natal que a gente iniciava a agenda às 6 horas da manhã. Antes do Natal, né? Iniciava às 6 horas da manhã. Todo mundo procura. E encerrava às 10 da noite. Meu Deus. E você põe a mão na massa. Esse negócio só de gerenciar, administrar, ser chefe, não. Teve até um dia, Samuel, que uma cliente chegou bem antes do horário, que ela estava adiantada, para não perder a hora, ela acabou indo mais cedo. E todo dia antes de abrir o salão, eu lavava a cozinha, lavava o banheiro, lavava a garagem, passava pano em tudo, para deixar bonitinho, limpinho, né? E aí ela chegou, tocou, olhei na câmera, vi que era cliente, abri, falei, olha, eu tô limpando, mas fica à vontade aí. Fui terminar de limpar, e aí foi dando horário, a equipe chegou, e eu morava no fundo do salão nessa época. Aí eu vi que a equipe chegou, a recepcionista chegou, falei, bom, já tá tudo ajeitado aqui, eu vou tomar um banho, né? Fui, tomei banho e voltei pro salão. Aí a cliente falou, Carlinha, quem que é a sua faxineira? Gente, a menina deu um tapa em tudo, olha, parabéns. E era você mesmo. Pô, que ótimo! Você falou pra ela? Eu não falei, porque ela não tinha reconhecido, eu não quis constrangê-la. Mas eu falei, pô, que bom, menina de ouro, hein? Ela, nossa, essa é das boas. Falei, eu que o diga. Maravilhosa ela mesma, né? Você que o diga mesmo. Caramba! E daí você podia ter falado pra ela, então, quer contratar? Nossa, não, se eu arrumasse mais uma coisa... não, ali você não podia mais. Eu já tava com 1000 coisas na cabeça e tal. Não. Mas que situação interessante, né? Você vê. Sim. E quantos não se submetem a isso, né? Não vou colocar a mão na massa, não vou limpar, não vou lavar um banheiro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E, poxa, pra quem quer ter um negócio, é arregaçar as mangas. Aqui mesmo na produtora, a gente multiplica os talentos, sabe? Como na falta de alguém, a gente sempre tem um que vai fazer a reportagem, o que vai segurar a câmera, o que vai cuidar da parte da logística, sabe? Assim, a gente tem, cada um tem que saber de tudo um pouco mesmo. Porque é isso que você falou, na falta ou em qualquer dorzinha de barriga, nada para, né? Tudo continua. Precisa continuar. E quando você atende diretamente o cliente... A maior parte dos clientes até tem empatia, sim, mas todo mundo tem compromissos. E aí, imagine, a pessoa tá ali pra fazer luzes no cabelo, pra fazer uma série de coisas, pra deixar tudo pronto, porque tem um encontro, tem um casamento, tem um compromisso. E a gente falhar nisso é a experiência do cliente. E já teve alguma situação no salão de beleza que te desagradou? Você falou, poxa, isso não saiu como eu esperava. Ou algo... Talvez ao contrário disso, que tenha sido muito surpreendente. Eu consegui arrumar a noiva em tanto tempo pra dar... Nossa, isso já aconteceu, assim, da gente se surpreender.
A gente sempre teve a agenda muito cronometrada, assim, exatamente por onde que vai começar, especialmente noiva e madrinha. Mas sempre pode acontecer alguma coisa, né? São pessoas lidando com pessoas. Né? E aí houve uma vez que uma das madrinhas atrasou muito. E a gente teve que rearranjar tudo aquilo, assim. Eu liberei o banheiro pra ela tomar banho lá. Falei, vai tomar banho, pega a toalha, vamos. Já lava o cabelo no banho. Pronto, mesmo. Resolve já aí. Que a gente já vai agilizando. Sim. E aí a gente liberou todo mundo, faltando 3 minutos pro prazo que a gente tinha. Caramba, recorde, né? Recorde. Sabe assim, todo mundo parar na garagem do salão e falar, nossa. Ufa, deu tempo. Foi. Nossa, vamos comprar um pãozinho? Vou comemorar aqui, um refrigerante. Caramba, né? E demais, assim, saber que isso muito fruto da equipe que você elogiou agora há pouco, que você tinha, né? Sim. E faz a diferença que a gente sozinho, né? Nós sozinhos, nós não somos nada, né? Então, a equipe, o todo faz a diferença, né, Carla? E essa equipe, eu digo que eles que me acolheram. Eles que me acolheram, porque eles já estavam lá, né? Eles já estavam lá e já tinham muito tempo de profissão. Uhum. E chegou uma moleca pra gerenciar toda essa galera. Essa turma. É totalmente diferente de você ter uma gerência no corporativo. Então, eu levei muitas coisas do corporativo pro salão, para que eles tivessem plano de carreira, para que todo mundo fosse formalizado, soubesse fazer gestão financeira, tinha acesso a contador, psicóloga. Eles tinham todo esse aparato corporativo. Que não existia antes. Que antes não tinha. E foi da sua experiência que você trouxe. Que foi da minha experiência do corporativo. E muita gente ficou grata a você, assim, pela... Nossa, todos eles. Que muda uma vida, né? Muda, especialmente porque se você é MEI, você consegue ter um auxílio se você sofre um acidente, se você engravida, você consegue aposentar. E se você não tá com isso em dia, você não aposenta, na verdade, né? Verdade. Você vai morrer trabalhando. O quanto é importante, né? Ressaltar isso tudo. Acho que você trouxe isso pra equipe aí do Salão Donce. Agora, como CEO de um salão de beleza, o que isso reverberou na sua experiência de empreendedorismo de bom, assim, para o que você administra hoje, que é a The Business Comunicação? A troca, porque quando a gente tem uma empresa, e especialmente uma empresa de serviços, no caso uma consultoria, naturalmente a gente está numa posição onde a gente auxilia a pessoa a desenvolver o negócio dela, que é o propósito da The Business. Mas existe muita troca de profissional para profissional, onde a gente aprende muito com o profissional. A troca é tudo, né? Isso. E aí eu aprendi muito a ouvir a história do profissional. Inclusive, eu falei isso hoje com a minha estagiária, da gente descobrir as reais motivações das pessoas. Isso. Porque à medida que você conhece um pouco da história, das motivações, dos traumas, das dores, das conquistas, aquilo que tem valor para a pessoa, você consegue conduzir essa pessoa ao longo da consultoria, da mentoria, de uma forma muito mais assertiva. Porque cada ser humano é ímpar. A gente, por mais que eu tenha o cronograma da mentoria, da consultoria, todos os pontos pelos quais eu preciso passar, quando eu conheço a motivação da pessoa e tenho essa troca de experiência, o resultado é muito melhor. Sim. E você tem obtido, assim, quanto tempo que tem a The Business já? Nossa, desde 2018. 2018, no novo 2023, né? Isso. Exatamente. 2019, 20, 21, 22, 6 anos, né? 6 anos. Isso. E tem algum resultado, Carla, que você fala assim, poxa, me impressionou muito, assim, positivamente? Talvez algum feedback que tenha te emocionado, alegrado o teu coração? Tem. Você pode relatar algum pra gente? Com certeza. Eu tive um cliente recentemente que ele vinha tendo muita dificuldade nos processos seletivos. E ele tem TDAH e tem déficit de atenção. E aí a dificuldade dele era exatamente conseguir se comunicar de uma forma clara, assertiva ao longo dos processos seletivos e conseguir se fazer entender. À medida que o entrevistador não conseguia compreender exatamente o que ele não conseguia expressar exatamente, ele assumiu uma postura muito mais agressiva, às vezes irônica, para tentar prevalecer. E num processo seletivo a gente não consegue fazer isso. Se você vai para uma entrevista com esse tipo de postura, você leva a bomba na primeira fase do processo. Isso. E aí ele me procurou, ele falou, Carlinhos, eu preciso conseguir me comunicar porque eu quero fazer um upgrade na minha carreira, eu quero ter um bom trabalho, mas eu preciso aprender a me comunicar. E eu preciso aprender, inclusive, a lidar com o déficit de atenção e com o TDAH.
Falei, vamos lá. Foi um super desafio. Aí eu liguei pra dona Neuzoca, a minha mãe, né? Que eu chamo ela de Neuzoca. Bonitinho. Que ela é especialista em educação especial. É professora especialista Professora nisso. especialista em educação especial. Uhum. Eu falei, mãe, e aí? Como é que você fazia antes de aposentar? Ela falou, Cá, criar padrões. Você precisa criar padrões para que o raciocínio fique organizado. Então tá bom, vamos lá. E aí eu fiz toda a mentoria dele voltada para comunicação assertiva, autoliderança para que ele aprendesse a ter mais autoconhecimento, autoconsciência, menos ansiedade e como a estruturar a fala dele de uma forma assertiva. E ele gosta de matemática, então eu criei a fórmula X, Y, Z, o que você quer falar, quando o que acontece, em qual situação, para ele conseguir ter assertividade na comunicação. Caramba, cara, porque cada ser humano, ele é único, né? Então, Sim. você tem cada situação que você já atendeu nesses 6 anos de The Business, cada uma foi diferente, né? Sim. E lidar. Obrigado, viu, dona Neuzoca? Que orientou tão bem. Maravilhosa. Você vê. E ele teve, então, bons resultados através dessa consultoria, desse treinamento. Teve bons resultados. Um tempo depois, ele mandou mensagem. Ele, Carlinhos, eu tô tendo opção, tô podendo escolher qual vaga que eu vou. Eu falei, nossa, é isso que faz valer toda a pena. Com certeza. Todo esforço. É a resposta do seu trabalho, né, Carla? E imagina sua mãe, que trabalhou anos com educação especial, quantos relatos também ela deve ter, e porque é algo muito específico, porque é uma doença, né? É algo que a pessoa está sofrendo ali. Hoje está muito em alta também, hoje tem nome, na verdade, né? Sim, antigamente talvez até existia, mas não tinha o nome que se dá hoje, né, para o TDAH e tal, déficit de atenção. Então, acho que você pegar fórmulas, né, como você falou, você viu que ele gostava e tal, para trazer para a realidade dele, para que ele aprendesse, tivesse bons resultados, isso foi demais. E que legal ter essa resposta. Tô escolhendo aqui, tô podendo escolher. Nossa. Né? Ali você ali, ó. Do seu Instagram, né? Isso. A decisão que mudará o posicionamento de marca de sua empresa por completo. Pois é. Eu quero saber isso, já que a frase ali diz isso, né? O que tanto a tua empresa, o teu negócio, a The Business faz qual é o segredo para ter essa mudança? Tanto para empresas, pessoa física, como que funciona isso? É ter clareza. E a The Business, ela auxilia exatamente nisso. Toda empresa, ela precisa ter um propósito de existir. É o porquê de existir da empresa. E o propósito da empresa, ele tem que estar muito associado e muito próximo do propósito do dono. Porque senão não faz sentido. Senão você cria um avatar que uma hora não vai dar certo. E o meu propósito de vida sempre foi desenvolver pessoas. Auxiliar as pessoas a chegarem mais longe. E aí eu trouxe isso para a empresa, que o propósito da The Business é desenvolver pessoas, que é o meu, para que elas desenvolvam as suas vidas. Que é, então, o da empresa. E a gente faz isso, mudando o posicionamento da marca, exatamente auxiliando a pessoa a identificar qual é o propósito dela. Por que ela está empreendendo? E existem várias conversas, várias reuniões, você se reúne somente com os sócios, os CEOs, os donos das empresas, ou você tem um momento que você também tem acesso aos colaboradores para entender essas mudanças todas que vão ter que ser feitas? Como que funciona esse processo se eu sou uma empresa e te contrato? Inicialmente, a minha conversa vai ser com você. Se você tem uma empresa e você está querendo mudar um posicionamento da marca, você quer melhorar a comunicação da sua empresa, você quer criar uma estrutura mais sólida para o seu posicionamento e posteriormente uma boa reputação de marca, a minha primeira conversa vai ser com você. Eu vou perguntar, Samuel, o que você faz? Me fala da sua empresa. Eu faço isso, isso, isso. E por quê que você faz? Que é o propósito. Por conta disso, disso e disso. Qual que é o seu diferencial? É esse, esse, esse. E o que você acha da sua posição, do seu posicionamento, da sua equipe? Todo mundo está contente? Porque pode ser que você venha com a queixa de que o seu cliente está tendo uma experiência negativa, que você vem recebendo reclamações de cliente. E pode ser que a reclamação do cliente, na verdade, o probleminha tá no código de conduta da empresa, na cultura organizacional que foi destinada para essa empresa. Então, essa primeira conversa é com o responsável da empresa para você entender aonde está a raiz da questão, dos problemas. Exatamente, para eu saber o que já tem estruturado e como foi estruturado. Certo. Porque pode ser um ajuste simples, pode ser que a gente tenha que redefinir um código de conduta e cultura organizacional, mas eu sabendo
conversando com a pessoa e sabendo o que está acontecendo e o que já tem feito, fica muito mais rápido. E você já pegou alguma situação de algum case de que fosse uma empresa familiar e devido ao fato de ser familiar, os assuntos se misturavam muito? É muito comum, Samuel, que os assuntos se misturem em empresas familiares, porque a empresa familiar, ela não só tem que dar certo por ser uma empresa, naturalmente, se você tem uma empresa, ela precisa gerar lucro, senão você é uma instituição filantrópica. Uhum. E vem outras motivações que são as motivações familiares. Então, toda empresa familiar não é nem uma questão de caso a caso. Acho que toda empresa familiar vem muita carga emocional ao longo da gestão. E o ponto não é nem dividir isso, assim, não, aqui está trabalhando e a gente não mistura. A ideia é somar. Trazer todo mundo que faz parte desse negócio e falar o que cada um vai fazer, pelo que cada um é responsável, e aí naturalmente as coisas começam a andar. Porque senão fica todo mundo tomando conta de uma única etapa do processo produtivo ou do processo gerencial e todo o restante fica negligenciado. Porque quando acontece muito, você deve ouvir relatos assim de que pai que trabalha com filho, ou qualquer grau de parentesco, às vezes a liberdade de você repreender de uma maneira um pouco mais dura, ela é maior, mas por ser filho, tô dando um exemplo. Mas não se pode, tem que saber separar um pouquinho as coisas, como você disse, somar, sim, né? Uhum. Mas não usar dessa liberdade que tem por ser parente pra também abusar, porque senão dá choque. Sim, né? Acaba gerando vários atritos e na verdade pode ser algo muito bom, porque quando nós temos várias pessoas da família tocando o negócio, a gente tem a oportunidade de ter vários protagonistas. E quanto mais protagonistas bem preparados a gente tem numa empresa, mais rápido é o ritmo de crescimento dela, mais feliz as pessoas vão trabalhar e menos problema em relação à experiência do cliente a gente vai ter. Exato, e tem aquela coisa do que eu sou filho do dono, mas não, peraí, eu que tenho que ser o exemplo. Chegar antes, sair depois, cumprir com tudo da melhor maneira correta, porque os olhos estão mais em você. Né? Sim. E tem gente que ao contrário disso abusa. Nossa, eu sou filho do dono, eu vou chegar mais tarde, eu vou me dar o luxo disso ou daquilo, né? Acho que essa filosofia que às vezes precisa ser mudada também, né? Precisa, até porque normalmente quando a gente encara uma empresa familiar, na maior parte das vezes, todo o sustento da família vem a partir dessa empresa. Isso. Então, a gente conseguir gerenciá-la de uma forma saudável, trazer mais pessoas para agregar valor a esse negócio é muito importante. Sim. O que não quer dizer que seja via de regra. Existem também empresas familiares em que não é toda a família que participa, existem alguns participantes da família, mas trazem forças externas à família para contribuir com o negócio e gerar muito valor agregado à gestão da empresa. E também é muito válido. Existe um estigma muito grande que a empresa familiar precisa ser gerenciada efetivamente pela família. E muitas vezes não. Quando você traz pessoas do mercado, pode ser muito mais assertivo. Você consegue pode crescer até mais. E pode crescer até mais. É muito bacana. É verdade. Boa orientação, boa dica. Voltando um pouquinho, que eu avancei em outro assunto, mas sobre a fase que você administrou 3 negócios juntos. Quando chega a hora de você abrir mão de algum deles e concentrar em um só? Quando você perde a paz. Isso é fundamental. Porque o nosso corpo fala. A gente nota que tá perdendo a paz, porque a gente se conhece, a pálpebra começa a tremer, começa a dar coceira, né? O nosso corpo fala e a gente sabe que tá perdendo a paz, mas a gente tende a tentar mais um pouquinho, né? E aí, à medida que você percebe que você tá perdendo a saúde, você tá perdendo o ânimo, você deixa de olhar para sua empresa como a construção de um legado, é hora de pedir ajuda, ou hora de parar, ou hora de pausar, ou hora de abrir mão de algumas dessas frentes. E isso é pra todo mundo, gente. E a hora que o seu corpo falou que você começou a adoecer mesmo, por causa de tudo isso, é que você decide respirar fundo e tomar uma decisão de escolher um só negócio, um só caminho, é isso? Sim. Foram 2 coisas, na verdade. Foi muito da minha saúde. Eu ainda estava com o salão de beleza e eu vinha sentindo muita dor nas mãos. Eu, mesmo usando luva pra fazer tudo, falei, pode ser que seja produto químico, tá fazendo muita escova, tá girando, né, muito, muito punho e tal. E fui levando. Sim. E um dia na consulta com o meu dermatologista, falei, nossa, mas eu tô com muita dor na unha. Ele falou, tira o esmalte. E todas as minhas unhas estavam com pus embaixo.
Nossa. que era uma infecção já. Caramba, mas é oriunda da quê? Dos produtos? De alguma coisa assim? Não, oriunda de estresse. Estresse? De tanto, o cortisol subiu tanto que a imunidade desceu muito. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Pois é. E aí tinha uma bactériazinha no fígado que se alimentava de queratina, que é cabelo, unha e pele. Sim, é. E aí começou pelas unhas. Todas as unhas da mão caiu. Todas elas caíram. E Caramba. eu percebi que, falei, nossa, Carla, acho que não tá bacana. Aí iniciei o tratamento, foi um tratamento bem agressivo, com corticoide, ganhei 25 quilos nesse tratamento. E pra mulher isso é uma coisa que pega Médico, pra caramba, porque claro, você olha no espelho e você não se reconhece. E fui fazendo o tratamento. Autoestima, né? Autoestima com tudo. E durante esse tratamento iniciou a pandemia também. Nossa, pra ajudar bastante no psicológico, Pra ajudar, né? Tava super equilibrada. Isso, né? Mas daí veio pra deixar tudo mais equilibrado, só que não, né? Não é? E eu acho que tudo também tem um propósito, viu, Samuel? Eu acho que a gente vai negligenciando os sinais e esquece que tá tirando a paz e a gente vai empurrando com a barriga. Então chega uma hora que a vida vem pra te colocar no mesmo nível de onde você veio. Olha, é aqui que você começou e é pra cá que você vai voltar se você não prestar atenção. E o que você buscou? Você buscou a fé? Você buscou o que pra te deixar no eixo de novo? Nossa, eu busquei de tudo. Fiz o tratamento médico, clínico que tinha que fazer. Já fazia terapia há muito tempo, então, nossa, intensifiquei mais ainda a terapia. Busquei muito a minha fé, que veio muito dos meus pais, porque a gente não perde isso. A gente precisa, na verdade, diariamente estar em contato com isso para se manter em pé em muitas circunstâncias. E com o início da pandemia... Vocês são católicos, nós somos espíritas kardecistas. Espíritas kardecistas. Espíritas kardecistas. Uma das religiões mais solidárias, né? Eu acho muito bonito. É verdade, muito, né? É verdade. É verdade. E com o início da pandemia, a maior parte das nossas clientes do salão, né, eram do grupo de risco. E isso, já no primeiro mês, caiu em 70% o faturamento da empresa. Nossa. Com um custo fixo altíssimo. Caramba. Quer dizer, a importância que você também tinha ali, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas isso tudo já acho que não se importava muito mais pra você, que tava com o psicológico afetado, a questão saúde mesmo em si, né? O que mais me preocupava ali, Samuel, era a equipe. Eu falei, cara, essas pessoas têm família. Caiu 70% faturamento, mas e aí? Como vai fazer, Como é que vai fazer? E como eu falei no início, que eles me ensinaram muito, a gente sempre teve uma relação muito tranquila. Assim, de dividir as coisas do dia a dia, dividir os perrengues, dividir tudo. E eu conversei muito com eles. Mostrei todos os números, faturamento, saldo da conta, o que tinha já para cair de pagamentos bateu futuros. real mesmo, não, assim? Batia real. Intimidade mesmo. Assim, intimidade mesmo. Eu falei, gente, essa é a nossa situação. Vendi um carro, aí depois vendi o segundo carro, injetei o dinheiro dos 2 carros, fiz empréstimo de capital de giro, financiamento, resgatei... Ai, o que eu tinha resgatado? Era alguma... Não era aplicação. Não era um fundo, alguma coisa assim? Não, era... Mas foi algo que você teve que recorrer naquele momento ali, né? Sim, tive que recorrer. Trouxe tudo pra conta. O que a gente consegue fazer? Olha, com o que a gente tem, a gente consegue rodar 40 dias. É isso. Como que a gente fica? E de pronto, todos eles falaram, Carlinha, vamos fechar. Vamos fechar porque não faz sentido. Eles falaram? Eles falaram. Caramba, cara. Vamos fechar. Não faz sentido você ficar com esse custo, gerando dívida, e a gente consegue se recolocar no mercado. Então, vamos tentar... A gente fecha o espaço físico, por um tempo a gente atende em domicílio, já que a maior parte das clientes são de risco. E com o tempo a gente vai se realocando em outros salões. E aí eu fui fazendo a recolocação deles em outros salões. Alguns começaram a atender em casa e as clientes foram na casa porque você não tinha tanto contato. Ajudou nesse gerenciamento. Eu ainda fiquei uns 4 meses com eles, assim... Sempre preocupada com Sim, nossa, eu me preocupava muito. Mas... E foi uma decisão, assim, difícil... Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito em paz, assim, que a minha preocupação era todo mundo você bem. Você fez sua missão de tô saindo de cena devido ao todo, mas tô deixando toda essa equipe que você já disse várias vezes aqui, maravilhosa, Sim. bem encaminhada.
Por isso que são amigos até hoje. Você vai no chá de bebê, isso e aquilo, aniversário É verdade, tal. é verdade. É uma pessoa que se preocupa com o próximo. Coisa rara hoje em dia. É verdade, infelizmente. Infelizmente, mas é raro mesmo. Mas, e daí, depois disso, e as suas outras 2 empresas? A de representação comercial, eu encerrei, porque eu fazia a representação comercial dela de produtos de embalagem. Isso demandava muito contato com as empresas. Era a representação B2B, então eu tinha que viajar muito, andar muito. E eu precisava, assim, isso com a pandemia rodando, né? Eu precisava voltar pro prumo. Falei, bom, o que eu preciso fazer? A de representação comercial não era o foco, né, do empreendimento ali. Então, deixa de representação comercial quieta, volta para comunicação. Vamos trabalhar com a comunicação, que é, de fato, a minha expertise. E vamos fazer isso rodar. Legal. Quer dizer, você tentou outros negócios para viver a experiência de administrar empresas. Quantos casos devem ser igual aos seus? Quis, não sei, desculpa usar esse termo, mas abraçar o mundo, de certa forma. Refletiu na sua saúde, né? Deu sinal de alerta. Graças a Deus que você conseguiu em paz, né, resolver essas 2 questões e focar naquilo que você é expert, que é a comunicação. E daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre a The Business Comunicação, mas eu vou deixar uma perguntinha para você no ar, já falando sobre o que você faz na The Business, tá? Sobre a importância do papel, né, das redes sociais, né? Você acha importante as pessoas estarem presentes em todas elas? Até que ponto? Vai pensando. E eu vou pro comercial e já volto com você, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos falar sobre os nossos parceiros, porque como é bom, né? Como é bom ter parceiro, como é bom terem pessoas, empresas que acreditam na gente, no nosso negócio, né? E tem muita gente investindo na ideia do podcast Mundo Empresarial, que vem chancelado a uma história de mais de 8 anos e meio do programa Mundo Empresarial, que já contou mais de 4.500 histórias diferentes, né? E, quer dizer, e agora o podcast, e é recente, vamos dizer assim, mas tem tido um feedback muito bacana devido a essa história chancelada no empreendedorismo, né? E eu quero falar agora, gente, da Cela Brasil. Cela Brasil, vocês estão vendo aqui, né? Já até puxei para cá os produtos, tá? Eles que têm essas soluções incríveis, excelentes, os pioneiros, os que criaram, os outros só copiaram, tá? Foram 7 anos aí pensando na melhor fórmula para que resultasse nesses produtos que são um verdadeiro sucesso, tá certo? E eu quero falar, dar destaque, primeiramente, gente, ao PU Construção. É esse daqui, ó, que tá na minha mão. PU Construção, tá? O Aldo tá falando assim pra eu baixar aqui. Vou baixar aqui pra mostrar o PU Construção, tá? Que, gente, ele é perfeito pra colagem, tá? Pra tudo relacionado também à vedação de juntas, pra parte também de dilatação, tá? Toda a sua formulação, que é muito avançada, garante aquilo que se precisa. Durabilidade, resistência, proporcionando, gente, uma das principais coisas para uma obra, que é a segurança, para ficar tudo ali em pé, bonitinho, em segurança. Então aqui, ó, esse é o PU Construção que eu tô mostrando aqui da Cela Brasil, tá? Tão bom quanto ele, gente, é o PU 40 uso geral. Este daqui, PU 40 uso geral, tá? Que também serve para diversos tipos de aplicações em substratos, essas que não exigem uma grande movimentação, tá? Confiável, gente, versátil. Esse PU, ele oferece toda a aderência, excepcional, aliás, aderência, tá? Para todos os projetos de colagem. Esse, então, aqui é o PU 40 uso geral. Lá no site da Cela Brasil você encontra informações detalhadas sobre ele, tá? E também, gente, não podemos esquecer do queridinho aqui, lançamento, o silicone neutro da Cela Brasil, que se destaca também pela aplicação que se dá para fazer em chapas metálicas, em vidros, tá? E proporciona também, gente, uma colagem e uma vedação super eficiente, tá? Resistente mesmo, tá? Oferecendo também um acabamento, esse silicone aqui, tá? Impecável, certo? Impecável. Existe também uma versão desse silicone aqui, gente, incolor, tá? Uma versão aí incolor. E entre outros tantos inúmeros produtos da Cela Brasil, dou destaque para esses 3, mas lá tem vários outros, tá? Fácil acesso, representação, todo o Brasil, tá, gente? Porque é importante demais sempre também a gente ressaltar, né? Que os produtos para impermeabilização,
né? Eles são 3% do custo de uma obra, né? Mas você sabia que eles também são responsáveis por 97% dos problemas numa casa, quase 100%, é questão da vedação, da impermeabilização, né? Então a Cela Brasil, como aí nossa parceira, traz toda essa certeza de um produto de confiança, de qualidade e de confiabilidade, que é o que se precisa, né, gente? Então, gente, aproveite essa variedade toda aqui de produtos da Cela Brasil, tá? Todas as informações para você contatá-los, ser representante deles na sua loja de construção, você ter também esses produtos na sua casa, tá? Entre em contato com as informações que estão aparecendo aqui nos nossos caracteres de informações, gente, porque esse cola, esse veda, esse Cela Brasil, tá certo? E ó, é só ir lá e adquirir esses produtos, um melhor que o outro, tá bom? Quero também, gente, falar sobre o pessoal da M1 Alta Gerência, tá? Uma empresa daquelas de tirar o chapéu, tá? É uma empresa que atua no mercado de recolocação profissional, situada, gente, em Campinas, na cidade aqui da nossa convidada, né? Onde ela está atualmente. A empresa, ela auxilia, gente, executivos a se recolocarem em multinacionais e também em grandes empresas, tá? Dão todo o suporte. Uma empresa com décadas, administrado lá pelo seu querido Adilson, tá? Um profissional maravilhoso que também esteve já 2 vezes, gente, em menos de um ano, participando do programa Mundo Empresarial. Você vê, né? A confiança na nossa marca, né? E porque é uma empresa que enxerga a importância do empreendedorismo, gente. Então, qualifica profissionais que muitas vezes estão em falta no mercado. Então, você quer se recolocar sua empresa e contratar um novo executivo para um cargo de importância, entre em contato no site, no WhatsApp, nas informações de Instagram e números de telefone que estão aparecendo aqui do pessoal profissionalíssimo da M1 Alta Gerência. Tá certo? Obrigado, M1. Obrigado, Cela Brasil. E, gente, tá precisando também de uma produtora de vídeo com qualidade. Você quer gravar o seu podcast, quer fazer um podcast seu, voltado para a área da saúde, voltado a um podcast apresentado por Carla Donce sobre comunicação estratégica, aqui, ó, você pode alocar o nosso estúdio, esse espaço aqui onde você tá vendo, que Carla aprovou, né, Carla? Opa, aí, ó. Obrigado. E tem aqui a possibilidade, gente, esse cenário aqui, ele é removível, né? Então nós temos várias opções, a gente pode colocar essas opções aqui, a cor mais clarinha que você goste, para fazer o seu podcast. Quer gravação institucional, quer fazer seu web vídeo, quer fazer vídeos para conteúdo do Instagram, tudo isso e muito mais a Global Mídia Digital faz, e todas as informações de contato estão aparecendo aqui. Nos siga também lá no Instagram para ver sempre o que está acontecendo de novo aqui nos bastidores. E eu deixei uma pergunta para nossa convidada Carla Donce, para ela responder sobre o papel das redes sociais nesse contexto de empreendedorismo, né? Uhum. Você acha importante as pessoas terem todas as redes sociais? Qual é a sua visão sobre isso? As redes sociais hoje, ela te traz muita visibilidade. Então, o ponto é, se você quer ter visibilidade e autoridade em relação àquilo que você oferece de produto, mas especialmente de serviço, as redes sociais vão te auxiliar. O que você precisa definir é qual a estratégia por trás de cada uma dessas plataformas, porque cada uma delas tem um público específico de uma faixa etária específica com um comportamento de compra específico. Não é que você precise criar conteúdos diferentes para cada uma dessas plataformas, mas o formato de entrega muda. A forma como você se comunica no Facebook não vai ser a mesma do TikTok, que não vai ser a mesma do Threads, por exemplo. Diferença, né? Isso é diferente. Uhum. Então, o lance é você pode estar presente em tudo se isso vai trazer visibilidade, autoridade, credibilidade para o que você faz, mas saiba qual estratégia você utiliza em cada uma delas. É sensacional. Agora, como se adquire uma autoridade digital? Como que se tem uma presença digital assim, certeira, assertiva, Carla? Planejamento, estratégia, cadência e disciplina. Porque você não consegue gerar autoridade genuinamente se você não tiver isso. E por que eu falo desses 4 elementos? Quando a gente quer criar uma autoridade no digital, a gente precisa mostrar que a gente entende do que a gente está falando, o valor agregado do que a gente está falando, mas especialmente como a gente chegou até aqui. Então, dividir muito da sua história, das suas conquistas, das experiências que não foram tão positivas assim, o conhecimento, mas o aprendizado. É onde você esteve, mas a vivência que você teve nesse lugar por onde você passou. Isso é, assim, a receita para que você consiga gerar autoridade no digital.
E a vivência também, assim, traz muito a questão do que a gente já falou no início dessa entrevista sobre a questão da liderança, comunicação. Sim. E como isso tudo, a liderança, a comunicação, se tornou, assim, um produto da The Business Comunicação. A comunicação, Samuel, ela é uma base para muita coisa. E o que eu queria? Quando eu abri a empresa, eu queria fazer da comunicação uma ferramenta. Com o novo posicionamento da marca, que assumiu a partir agora de janeiro desse ano, com um posicionamento de marca onde a gente é de fato uma consultoria de comunicação especializada no desenvolvimento de negócios, o que eu quis fazer? Da comunicação uma ferramenta estratégica. Por quê? A forma como a gente se comunica define a forma como a gente se posiciona, que define a forma como a gente atua. Então, se eu não tenho a minha comunicação estruturada, que é a base sólida, Sim. em algum momento lá na frente, eu não vou ter pé nessa piscina. Sim. Vai faltar alguma coisa. E quando falta alguma coisa numa empresa, qual é o momento certo, você acha, dela procurar os serviços oferecidos pela The Business Comunicação? Quando a empresa olha para dentro, especialmente o empresário, quando ele olha para dentro ali da empresa e ele não tem mais aquele brilho nos olhos. Quando tem alguma coisa que está incomodando. Quando ele percebe que ele está tendo um turnover muito alto de colaboradores. Quando as pessoas não estão mais contentes. E aqui eu até faço um parênteses que as pessoas não estarem mais contentes é muito importante você observar. Porque pode ser que as pessoas não estejam contentes pela política da empresa, pelo código de conduta, pela cultura organizacional, mas pode ser simplesmente porque as pessoas não estão contentes. Tem gente que nunca tá contente nunca. E que acorda disposto a criar problema. Não, mas às vezes você coloca uma motivação, uma comissão boa, sim, e café, não vai tá aquilo, bom. E nada tá bom. Tudo é Tem gente que gosta de reclamar, vive pra reclamar. Sim. O dom é reclamar. Então daí, às vezes, não tem nada que deixa contente, né? Exatamente. Você acha importante a presença de um psicólogo dentro da empresa, um subsídio de um psicólogo? Eu já trabalhei em empresa que tinha esse suporte. Você acha importante? Eu acho importante porque o psicólogo, ele consegue, com ferramentas, conhecimento e vivência que ele tem, que a gente não tem e nunca vai alcançar porque não é da nossa área, trazer alguns traços comportamentais que a gente só consegue a partir da técnica. A gente está atento, a gente conhece, a gente estudou para isso, a gente consegue identificar. Mas o psicólogo, ele consegue identificar a raiz desse comportamento. Ele consegue ter uma abordagem muito mais assertiva do que o empresário, do que uma relações públicas, do que alguém especializado nisso que não é psicólogo. Até para entender os gatilhos que levam a pessoa a ter tal atitude e tal. Sim, né? Até um excesso de protagonismo é importante estar atento, porque o que tá por trás daquilo? Por que essa pessoa tá querendo tanto crescer e passar por cima de todo mundo e vai? Sim, sem medida, o que tá acontecendo? Né? Cara, até falando sobre esse excesso de protagonismo, né? Quando que você, assim, acha que o empresário ele tem que procurar a mentoria em liderança oferecida por vocês? Porque muitos empresários já se acham que já sabe tudo e pra que eu vou recorrer a uma mentoria, né? Sim. Mas para esse empresário especialmente que pensa isso, o que você diria? É muito importante a gente desenvolver habilidades. Porque existe um estigma de que, você é um líder nato. Tem pessoas que de fato são um líder nato. Mas a liderança é uma habilidade comportamental. Então, você consegue desenvolver. Então, se você está olhando para sua empresa e você percebe que você poderia conduzi-la de uma outra forma, que você percebe que você não está tendo a mesma profundidade no seu diálogo com a sua equipe, que você não está conseguindo mais inspirar as pessoas a comprarem o propósito junto com você, é o momento de você pensar na mentoria. Porque a mentoria, ela não só desenvolve a sua habilidade de liderança, mas contribui para você olhar para dentro. O que está acontecendo ali dentro que talvez essa habilidade está um pouquinho menorzinha nesse momento. Então, que é o autoconhecimento. Vamos descer do salto, então, gente, e às vezes buscar e falar, não, precisa aprender. E tudo que eu vejo que você ensina, propaga, Carla, você e sua equipe, sua turma maravilhosa lá da The Business, são de experiências vividas por você e de coisas que você busca. Você não pega a fórmula pronta do fulano de tal. Percebo muito isso. Percebi no lance que você falou da pessoa que te procurou, que tinha TDAH, déficit de atenção. Você foi buscar saber. Você não foi lá, deixa eu buscar no Google, como é que eu faria? Não, você foi com uma pessoa, tudo bem, é sua mãe, mas ok, mas é uma pessoa que viveu anos lidando com crianças especiais no ensino.
né? Sim. Eu tô dando esse exemplo, mas tem vários outros que a gente já conversou, que eu sei que você que vai em busca realmente do conhecimento para passar algo com total confiabilidade para quem procura os serviços oferecidos por você e pela tua empresa, né? Sim, e precisa disso, Samuel. Muitas vezes as pessoas começam a empreender e vão indo bem, não quer dizer que elas estejam indo mal. Mas parece que assim, o abrir a empresa é o máximo onde você chegou e você tá ali confortável. Isso. E na verdade não, é onde você precisa estar mais atento ainda. Você tem que continuar se desenvolvendo para você conseguir levar coisas de qualidade. Porque senão, se eu sempre oferecer um serviço de uma formulinha pronta, de alguém que eu vi que fez, deu certo e eu dou uma maquiada e ofereço, eu nunca vou conseguir ter um cliente que me valorize. Porque vai ser o cliente que vai ver preço, ele não vai ver qualidade. Então, precisa ser genuíno, precisa ser desenvolvido. Desenvolver produtos antes de qualquer coisa, você saber qual dor que você tá resolvendo. E Carla, você fez agora em agosto uma mentoria que foi um sucesso, né? Sim, foi a mentoria Mulheres da Beleza. É uma mentoria de negócios voltada especialmente para mulheres que empreendem na área de beleza, da saúde e do bem-estar. E foi um sucesso, acabou de ser lançada. Demais. A gente tem aluno do Brasil inteiro, porque ela é online, então tá muito mais prática. Então a mulherada toda aí, ó, pode acessar. Recorrer, acessar. Você não vai se arrepender. E esses cursos são acessíveis? Como é que funciona essa questão aí de... Porque eu lembro que você falou que você procura trabalhar com valores que as pessoas possam consumir o seu conteúdo, não é isso? Sim, a mentoria Mulheres da Beleza, especialmente, ela tem um valor mais acessível, porque o que eu percebi no mercado é que a maior parte das mulheres empreendem, especialmente na área da beleza, ou por uma dificuldade, ou com o dinheiro de uma rescisão, ou pela maternidade. Que todos esses cenários não são fáceis, são desafiadores. Então, a ideia é que essa mentoria seja acessível para que ela possa, de fato, protagonizar o negócio dela e fazer isso com segurança, não tomar um tombo. Imagine você pegar uma rescisão, abrir o seu negócio, investir, depois de 6 meses, você não tem mais o negócio, não tem mais a rescisão, não tem a autoestima e não tem nem para quem gritar. Aí é caótico. Complicado. Vai agregar na vida de muita gente, não vai? Vai, e o mais especial é que você vai fazer ao vivo comigo, não é gravado. Olha só que privilégio, gente. Eu vou ter o privilégio que eu tô tendo aqui, ó, de estar ao vivo com Carla Donce. Carla, vamos lá. Fazendo um retrospecto, um parâmetro da menina que com 3 anos de idade acompanhava o pai e já enxergava ali na sua infância um pai no qual as pessoas se inspiravam nele, e hoje tem pessoas que se inspiram em você. Qual é o teu sentimento em relação a isso? Olha, eu acho que é um sentimento de gratidão. De gratidão e de estar no caminho certo. Porque quando a gente tem boas pessoas nas quais a gente se espelha, nas quais a gente se inspira, a gente vem de um berço, que eu falei. A gente vem de um berço mais seguro. Só que a partir de uma certa idade, tudo vai a partir da nossa autoconfiança, das tomadas de decisão e do livre-arbítrio. E a gente carrega isso ao longo da vida com um certo receio, né? Se eu tô indo pro caminho certo ou não. E perceber que estou no caminho certo e ouvir de pessoas, Carlinha, nossa, obrigada, deu certo, eu consegui, nossa, mudou meu negócio. Faz valer a pena cada noite mal dormida, cada medo, cada dor de barriga, cada crise de ansiedade, porque é o que vem ao encontro do meu propósito, que é desenvolver pessoas. Que bonito. E seus pais devem ser muito orgulhosos, né? Da mulher que você se tornou, a inspiração que você tinha nele, e hoje ele vê que você ensina, né? Através do seu conhecimento, ajuda outras pessoas, né? Com certeza. Eu acho Legal. que ele e ela veem muito deles em mim. Que demais, que demais. Aliás, mais um abraço aí para Dona Neuzoca e... Seu Cláudio. Seu Cláudio. Para as irmãs, você tem 2? A Ana Lúcia e a Luciana. A Ana Lúcia e a Luciana foram por outros caminhos? Sim, foram por outros caminhos, cada uma na sua jornada agora. Sucesso aí para elas também. Agora, os componentes fundamentais, tá? A gente já tá partindo pro final, já estamos o quê? Como, Lucas, aí? Com quanto tempo já? 1h20. Você sentiu passar? Nem um pouco. Então, melhor aqui. O nosso colega ficou meia horinha só. A gente tá aqui, 1h20 já, ó. Rendeu. Já foram quase 3, então. Ó. E pra mim tá uma delícia. Realmente, porque é uma conversa boa, você fala muito bem, você fala sorrindo, isso é muito legal.
Acho que para quem vai consumir teus cursos, teu conteúdo, vai encontrar não uma pessoa sisuda, mas uma pessoa simpática e, gente, com base, com conhecimento, começou desde cedo, teve vivências aí que fizeram com que ela tivesse total aí segurança em passar à frente todo o conhecimento adquirido nessa trajetória tão fantástica. E os componentes fundamentais para ser um bom líder? Humildade, comprometimento e disciplina. Humildade, comprometimento e disciplina. Precisa. A humildade, porque o líder precisa saber que ele está líder. Ele não vai morrer ali. Ele está ali por meritocracia, provavelmente, mas ele tem um compromisso, que é desenvolver o time, desenvolver o negócio, desenvolver as pessoas com as quais ele convive. O comprometimento, ele tem que ser genuíno. Você tem que estar ali, porque se você não se comprometer em fazer o seu melhor todos os dias, não quer dizer que o seu melhor seja o melhor que todo mundo tenha acesso, mas é o seu melhor que você sabe. A gente sabe quando a gente está dando o nosso melhor. E a disciplina, porque a disciplina é o que gera cadência, que é o que gera performance, que é o que gera resultado. Se você não se compromete em fazer o seu melhor com humildade, fazer bem feito, dificilmente você vai ter o resultado que você espera. A humildade precede a honra. E a gente, quando a gente se faz pequenininho, eu sempre digo que Deus nos faz grande. Sim. Né? Então, quanto mais humilde, pé no chão, melhor, né? Pra tudo. Você falou muito de equipe, da equipe do salão, mas eu sei que você tem uma equipe maravilhosa lá também, da The Business, né? Eu sei que você tem ajuda, você fala isso na sua entrevista pra gente, pro programa Mundo Empresarial, que logo tá no ar, né? Logo mais, só conferir. Agora que a gente como é gravado, não sei se já foi ou não, gente, mas se não foi, procura lá, tá lá, tá? Agora, duas parceiras de trabalho que você cita nessa entrevista, a Giovana Ceruti e a Analice Paron. Né? Exato. Que vocês têm uma dinâmica de trabalho entre vocês, que como é que funciona? A Giovana, ela é responsável estratégica por toda a parte de social media da empresa, dos dois perfis com os quais a gente trabalha. E ela tem muita experiência, não só em gerar conteúdo, mas fazer o design refinado desse conteúdo. Porque redes sociais, gente, o design ele tem que ser assertivo. Ela não pode ficar no Instagram, por exemplo, ele não pode ficar poluído. Quem olha o seu feed não pode cansar. Tem que querer continuar rodando essa tela. E a Giovana tem essa expertise maravilhosa, atuando também com a parte estratégica das redes sociais. E a Analice Paron, ela é jornalista e já foi assessora de imprensa política. Então, ela faz a assessoria de imprensa da empresa, colega. Somos comunicadores, né? Somos RP comunicadores, também, né? E ela traz toda a parte estratégica de posicionamento de marca e assessoria de imprensa, que é muito importante, fora também das redes sociais, porque o posicionamento de marca, a forma como eu conduzo a marca, precisa estar no offline também, né? Não é só no digital. Não só no digital, é verdade. A gente tem que saber que o mundo digital é muito bacana, mas tem o mundo real aqui, né? Opa! Saber lidar com as duas coisas. Falando agora sobre o futuro, né? Com a base já que vocês consolidaram aqui nesses 6 anos aí de The Business, quais são as novidades que estão por vir? Pode divulgar aí aquilo que você já falou da Mulheres da Beleza, mas pode falar quais são as outras ideias e planos e cursos que estão vindo por aí. Olha, temos uma premiação para receber de destaque no empreendedorismo feminino. Parabéns. Da revista Mulheres Brilhantes. Olha só, que legal. E tem também uma esteira de produtos totalmente reformulada. Então agora a gente tem consultoria, mentoria, treinamento e palestra. Sua palestra deve ser maravilhosa. Então você tem uma empresa e eu quero trazer você ali para dar uma palestra, só entrar em contato com os telefones que estão passando aqui, Exatamente. Contratar você para levar toda essa base de conhecimento, né? E vai ser uma honra. Isso, para mulheres, homens, para todo o público, né? Para todo Porque você público. fala muito com a mulher empreendedora, né? Isso. Mas tem que lembrar que é para todo o público. Para todo o público. Certo. O único produto que é especificamente direcionado para a mulher empreendedora é a mentoria Mulheres da Beleza. Todo o restante, a gente atende homens e mulheres, sem exceção. De todo o Brasil, né? De todo o Brasil. Tá aí o site aí, né, também da The Business Comunicação da Carla. E as redes sociais aparecendo aí, vamos ver. Cadê? Instagram. Olha lá, Carla. Tem algum vídeo aí que você queira destacar? Alguma coisa que você queira falar? Olha lá, Prazer Carla, você vai conhecer ali a Carla. Uhum. E tem vários vídeos. Você publica muito? Você é daquelas
que fica muito na rede social ou só para trabalho mesmo, Carla? É mais para trabalho. É trabalho e vídeo de cachorro. Vídeo de cachorro a gente vê bastante. Vídeo sim, mas não da Atena, né? Da Atena também. A gente faz vários videozinhos dela. Massa demais. Aí, 10 anos de carreira. Fez quando 10 anos de carreira? Fiz dia 15 de maio. Legal. Foi agora, recente. Então, ano 10, então, Ano né? 10. Parabéns. Por isso, novo posicionamento de marca, tudo novo, produto novo. E fez matéria, tá aqui no podcast, tantas coisas bacanas. Carla, infelizmente, porque a conversa tá muito boa, nós estamos caminhando pro final dessa maravilhosa conversa, mas a gente tem um momento agora que eu peço para você olhar para essa câmera aqui, tá? E eu quero muito que você fale com as pessoas que sonham com um cargo de liderança ou chegar num patamar realmente de ter o próprio negócio, tá? Qual conselho baseado na sua vivência você dá para esse empreendedor ou para essa empreendedora? Primeira coisa, dedique-se a conhecer a si mesmo, porque é o autoconhecimento que vai te abrir as portas das possibilidades, tanto para você crescer na carreira quanto para você abrir a sua empresa. Depois do autoconhecimento, dedique-se muito ao protagonismo. Se você quer crescer na carreira, você quer abrir a sua empresa, você precisa estar à frente daquilo que você quer, daquilo que você sonha. E depois disso, planeje. Precisa fazer planejamento, gente. Eu digo isso pelos próprios perrengues que eu passei, que eu falo que não existe perrengue chique, porque não existe mesmo. É o planejamento que vai te trazer visibilidade e clareza das possibilidades dos caminhos que você pode seguir. Demais, gente. Obrigado, Carla. Obrigado de coração por toda a sua disponibilidade, por acreditar na marca do PME, do Programa Mundo Empresarial, do podcast Mundo Empresarial. E obrigado principalmente por você ter aceito compartilhar da sua vivência, do seu conhecimento com todo mundo que ou está assistindo agora no ao vivo ou vai assistir depois a hora que bem entender no YouTube. Aliás, quero agradecer as mais de 150 mil visualizações mensais que o nosso canal do YouTube, que tem 26 mil inscritos orgânicos, mas a média aí com a Jéssica, do nosso departamento de marketing, todo o pessoal ali, passou que nós temos essa média de visualizações no mês. Então, muito obrigado. Entre tudo que tem ali no canal, né? As reportagens do programa, o programa inteiro, as edições, os episódios do podcast. Podcast esse que você pode conferir lá, não só inteiro, você quer ser mais rápido, quer ver a fala mais impactante da Carla? Segundos depois dessa entrevista já tem lá, ou pelo menos uns 5 cortes do melhor dessa entrevista da Carla Donce, da The Business Comunicação, e tudo aqui foi bom, vai ser difícil escolher esse corte, mas vai estar lá, tá bom? E você que também quer ouvir pelo Spotify, só seguir a gente também no Spotify e conferir ali também no carro, na sua viagem, essa entrevista maravilhosa com Carla Donce e também entre outros episódios ali fantásticos. Já tivemos aqui com o Rinaldi Faria, dono da marca do Patati Patatá, Alex Monteiro da Non Stop Produções, Geraldo Rufino, caramba, que honra, pai e filho aqui com a gente também, nosso especial Dia dos Pais, tanta gente legal. E agora hoje, ela que é de Penápolis, que é a terra de Sabrina Sato, Julia Gunn, quem mais? Dado Pepita Rodrigues, Dado Dolabella e dela, Carla Donce. Carla, obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, obrigada. Imagina, nós que agradecemos. E, gente, você que acompanhou esse episódio, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade também de nos ouvir durante essa quase mais de 1h30, tá bom? Para você que nos assiste, muito mais de Deus, saúde e prosperidade em tudo, exatamente tudo que você fizer. Até o próximo episódio.